Fim de jogo, Corinthians 1 e Palmeiras 1 pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo, mas também preciso falar sobre outras coisas aí, outras notícias em relação ao Corinthians, que eu acho que é um pouquinho mais revoltante do que o resultado do jogo hoje em si, né? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você puder e quiser fortalecer com o Pix ou Valeu, é muito bem-vindo. Se você quiser também fazer um teste grátis aí da Total TV, eu vou estar deixando o telefone deles fixado nos primeiros comentários ali. Você faz um teste grátis, se você fala que vem do canal. Se você gostar ali, aí você fica com eles ali para assistir filmes, séries, né, jogos do Corinthians, de outros times, aí outros campeonatos. Link fixado nos primeiros comentários, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar pelo jogo, obviamente. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ela não é confortável, pelo menos para mim. Eu não acho que no atual momento, não é nada, assim, eu não acho que seja alarmante, mas preocupa, pelo menos para mim preocupa de certo modo ali, porque o Corinthians é um time que no Campeonato Brasileiro não consegue vencer. São poucos jogos aí que vence. Empata muito, na minha opinião, e empata, tipo assim, não é que empata só fora de casa, mas dentro de casa também empata bastante. E eu acho que esse é o problema, né? O Corinthians empata muito dentro da sua casa. Então, por isso que eu fico preocupada. De novo, eu não acho que seja alarmante, mas existe uma preocupação. Eu acho que sim, existe outros times piores do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas é aquilo, né? Claro que comparado ao que foi ano passado, que eu uso de exemplo aqui, a gente estava numa situação pior, mais preocupante, né? Mais difícil ali. Mas é assim, né, cara? Tipo assim, precisa acordar, precisa somar pontos, precisa começar a vencer jogos dentro de casa e criar uma gordura ali para se afastar da zona do rebaixamento de fato, né? Para se livrar de vez ali dessa parte ali da tabela. Eu não acho que o Corinthians tenha time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, em hipótese nenhuma, mas tem que ficar do meio para cima da tabela, justamente para tranquilizar o torcedor e ficar mais tranquilo para jogar os jogos da Copa do Brasil, porque não adianta de nada a gente chegar na Copa do Brasil com uma esperança de talvez conseguir um título, de conseguir passar ali, mas ainda ficar preocupado com o Campeonato Brasileiro, aí chegar um momento ali, vamos supor, você chega numa semifinal, né, a gente tá nas quartas, a gente consegue uma classificação, aí no momento que a gente chegar numa semifinal, ter que meio que abrir mão, né, de modo de dizer, obviamente, tipo assim, para focar no Campeonato Brasileiro, porque a situação é difícil, né, e isso que é uma das coisas que me preocupa e eu acho que o Corinthians precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Mas também é fato que o Corinthians é um time que precisa de reforços, a gente não tem reforços, é um time que hoje, por exemplo, o jogo em específico, sendo bem honesta, eu não gostei do jogo da forma, porque eu achei que o Palmeiras ele agrediu muito o Corinthians, mas eu não consigo achar que faltou vontade de jogadores. Isso eu falo de modo geral, né? Até os jogadores que me irritaram muito nessa partida, como o Charles e o André Ramalho. Mas assim, eu não acho que faltou vontade dos caras, mas sim qualidade. E existe essa diferença, né? Existem jogos que a gente vê, por exemplo, o próprio Corinthians contra o Juventude. Na minha opinião, eles faltou vontade dos caras. Faltou o time, sabe? Aquele time que entrou de salto alto. Já nesse jogo, não. Eu já acho que realmente faltou qualidade ali. Acho que nos primeiros momentos o Corinthians estava não estava atento ao jogo, o Palmeiras também pressionou desde o primeiro minuto ali, quis comandar a partida e conseguiu comandar, ao meu ver, mas eu acho que vontade dos caras não faltou. E aí a gente entra em qual assunto, né? Qual detalhe? O Corinthians desfalcado, perde muito sem Mateuzinho e Matheus Bidu, simplesmente as laterais do Corinthians, e numa lateral específica a gente não tem um reserva, é um absurdo o Corinthians não ter um lateral para jogar no lugar do Mateuzinho quando necessita, ou é Félix Torres ou Charles. Então assim, aí a gente fica pé da vida com o Félix Torres, e a gente fica pé da vida com o Charles, mas que responsabilidade os dois têm jogando nessa posição? Eu acho que a gente pode falar com propriedade deles, xingar, falar tudo que for,
quando eles jogam na posições deles, mas quando eles jogam nessa posição que não é deles, a gente tem que ficar mais revoltado com tudo que acontece lá dentro do Corinthians. Não tô falando que tem que passar pano pro jogador, porque não tem, mas assim, é revoltante você ver o Corinthians não ter um lateral ali para jogar quando o Mateuzinho não tá disponível. Não ter um reserva para você jogar num jogo, num derby. Você entrar num derby e não ter um reserva, não ter um lateral, não ter um jogador da função. É inacreditável isso. É inacreditável e inaceitável. E aí, do outro lado, o Andileri no lugar do Bidu. Então, assim, ainda, né, o Andileri pelo menos é um cara da posição. Bom, enfim. E aí, o jogo em si, para mim, o Palmeiras comandou o jogo. E eu acho que foi desesperador ali, cara. Você vê em determinados momentos ali o Vitor Roque. O Vitor Roque hoje, o torcedor palmeirense pode sair feliz porque ele colocou o André Ramalho e o Charles no bolso. Tipo assim, era desesperador na hora que você via aqueles dois jogadores ali juntos. Teve um momento que os dois até se trombavam em campo. De tão ruim que é, de tão desastroso que é os dois juntos. E assim, como eu falei, o Charles ele não estava na posição dele. O Charles a gente sabe que é um jogador ruim e tudo mais, né? E estava ali no improviso, estava com a vontade dele e tudo mais, mas é um desastre, é um desastre. Fez o pênalti, eu honestamente achei que não foi pênalti, porque eu acho que o Flaco Lopes, né? Ele que chuta o Charles ali, mas de todo modo o Charles tá, o jeito que ele entra ali também naquela jogada ali, então, né? Enfim, pênalti pro Palmeiras, o Vitor Roque bate, né? O Hugo até acerta o canto, só que o Vitor Roque bateu muito bem, porque bateu no alto, no canto, abre o placar pro Palmeiras, e tipo assim, no momento que o Palmeiras estava dominando o jogo, dominando. O Garro, o que aconteceu com o Garro, né, gente? Meu Deus, mano, quando que o Garro vai voltar a ser o Garro? Ele virou um jogador comum, mano. E a gente sabe que se tinha uma das coisas que mais fazia a diferença no jogo do Corinthians era o Garro, né? Aí você tem um meio campo ali, um cara como o Garro que tinha aquelas enfiadas de bola ali que deixava os atacantes frente a frente o goleiro, né? Falta esse jogador. O Memphis dormindo em campo em alguns momentos. O que mais que eu posso falar? Eu acho que o destaque positivo é o Gustavo Henrique, também o Guinegão. Cara, como eu fico feliz de ver o Guinegão jogando com a camisa do Corinthians. Agora ele se colocou à prova, né, jogando um derby. E, pô, como é legal você ver um moleque correndo, se esforçando. Eu cheguei a comentar no Twitter que o Guinegão, cara, no segundo tempo ele vai estar morto. De tanto que ele estava correndo no primeiro tempo, ele aparecia na defesa, aparecia na lateral, aparecia para ajudar no ataque, em tudo. Guinegão, mano, ele realmente se entregou na partida. Então, para mim, por esse fator aí, eu coloco ele como melhor em campo ali. Não, mentira, eu não coloco ele como melhor, porque eu acho que o Hugo Souza foi mais essencial, porque eu acho que o Hugo, ele salvou o Corinthians de uma derrota, né? É fato que ele não conseguiu pegar o pênalti ali, mas houve outros momentos que ele salvou, porque a gente tem uma zaga lixo com o André Ramalho. Então, assim, aí os caras saem na frente do gol e o Hugo, pelo menos duas vezes ali, era ele o cara ali, ele o atacante do Palmeiras, ele conseguiu defender. Então, assim, o Hugo, para mim, foi o melhor em campo. Se prova, né, o porquê que ele está sendo convocado. E o destaque para mim foi o Hugo, depois o Guinegão. E aproveitando, né, a gente teve um lance que eu não lembro agora se foi o Vitor Roque ou... não, acho que não foi o Vitor Roque. Acho que foi o Flaco. Não lembro exatamente qual foi o atacante ali do Palmeiras, que sai, isso no segundo tempo, cara a cara com o Hugo ali. O Hugo faz a defesaça e dá o rebote. E no rebote, o André Ramalho pega a bola e ele fica dormindo e perde a bola. Cara, é inacreditável o zagueiro André Ramalho. É inacreditável, mano. É inacreditável. Eu, tipo assim, o que mais me irrita no André Ramalho, gente, tipo assim, é os fãs do André Ramalho. Jornalistas que, tipo assim, passam a mão na cabeça do André Ramalho. Porque, assim, a gente vê, e eu não tô falando que as críticas não são merecedoras quando é Félix Torres, quando é Kaká. Só que, tipo assim, existe uma podagem, sabe? Quando se trata do zagueiro André Ramalho. E eu não entendo por quê. Porque ele jogou na Holanda, porque ele jogou na Europa, isso justifica? Ele é um desastre, mano. É um desastre o André Ramalho. Tipo assim, enfim, eu não vou me estressar com o André Ramalho não, mas foi bizarro esse lance, bizarro. Se é o Kaká, se é o Félix Torres, a gente tá crucificando eles, crucificando. Mas, beleza, né?
No mais, né, e o Corinthians, né, ainda no primeiro tempo, esqueci de falar, o Corinthians consegue achar um gol, né, o Gustavo Henrique ali, claro, o Piquerez toca na bola e acaba fazendo um gol contra, e é impressionante como o VAR tenta a todo custo, né, chega a ser meio vergonhoso ali, eles tentando traçar a linha daquele jeito ali para tentar anular um gol que foi um gol contra, né. Mas o Corinthians consegue ali, eu acho que mais na sorte do que juízo mesmo, empatar o jogo. O segundo tempo também acho que foi mais do Palmeiras. Teve sim, acho que 2 momentos que o Corinthians teve uma oportunidade, uma no segundo tempo com o Maicon e outra com o Garro, assim, mas também nada de perigo mesmo assim, de fato. Eu também gostei do Bidon na partida, mais ou menos, né? Eu acho que assim, o Bidon ele me irritou, e eu gostei dele no jogo. Não sei se vai dar pra entender. Porque, assim, eu acho que o Bidon tava com muita vontade hoje. Mostrou isso, ele tava com vontade. Só que tinha alguns momentos que ele segurava muito a bola. E acabava perdendo. E isso me irritou um pouco. Tanto que no finalzinho do jogo, ele pega a bola e já tava acabando. Era só lançar. Não tem o que fazer, só lança na área pra ver o que acontece. Não, ele para a bola e dá um passo pra trás. Tipo assim, último lance do jogo. Bidon, último lance. Mas, assim, a vontade dele eu gostei, né? Gostei de ver ele, assim, participativo no jogo. Errou algumas coisas, é fato, mas eu gostei de ver a participação dele no jogo ali. Então, pelo menos é um cara, um moleque que não se escondeu nesse jogo, né? Eu acho que ele não se escondeu ali, diferente de outros jogadores que acabam se escondendo em alguns jogos, né? Mas, enfim, né? Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o jogo. O empate, eu acho que o fato do Corinthians jogar em casa tinha que ganhar o jogo. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro tinha que ganhar o jogo, mas diante do que foi o jogo, eu acho que foi um resultado bom para o Corinthians, porque eu acho que se tem alguém que jogou melhor e que mostrou que queria vencer o jogo, né, que queria buscar os 3 pontos ali de fato, eu acho que nesse caso foi o Palmeiras. Enfim, isso sobre o jogo. Agora, eu queria comentar com vocês algo que eu acho que pegou o torcedor corintiano, não sei se dá pra falar de surpresa, porque quando se trata do Corinthians, a gente meio que tá calejado, né? Mas não deixa de ser revoltante. Na última semana surgiu aí as informações que existe uma possibilidade do Pedro, né? O Pedrinho, não sei se lembram quando o Duílio né, vendeu o Pedrinho lá pro Zenit, lembra? Fez aquela troca com o Roberto, depois vendeu o Pedro pro Zenit lá. E o Corinthians tinha ficado com 30% do jogador, né? Uma joia aí, considerado uma joia do Corinthians. E na última semana surgiram aí as informações de que existe o interesse de um time da Arábia Saudita em contratar ele, né? E nessa, o Corinthians, por ser o clube formador e por ter ainda os 30%, iria ganhar uma bala em cima desse jogador, né? Cerca de... Deixa eu até ler aqui para não falar... o Duílio, né, vendeu o jogador por 47 milhões de reais e guardou 30%, que poderiam render nessa transferência aí dele 66 milhões aos cofres do Corinthians. Isso ajudaria muito o Corinthians, né? Esse 30% aí dessa venda do Pedro e do Zenit para um clube da Arábia iria ajudar, o Corinthians iria receber quase 70 milhões nesse momento, que ajudaria muito. E aí o torcedor já meio que ficou feliz, né? Já começou a pensar, pô, olha só, um dinheiro que a gente não estava esperando e vai acabar entrando nos cofres do Corinthians. Mas, como no Corinthians nada é flores, nada é lindo, maravilhoso, sempre tem alguma coisinha por trás, a gente acabou descobrindo aí, né? A gente não, né? Matéria do GE, de que o Augusto Melo, sem avisar o torcedor, sem comunicar o torcedor, simplesmente tinha vendido esses 30% que tinha sido deixado para o Duílio, da época do Duílio, na venda do Pedrinho, né? Que ele vendeu esses 30% para o Zenit, para o próprio Zenit. Ou seja, nessa o Corinthians deixou de arrecadar aí, né? Ou deixará de arrecadar basicamente 70 milhões que ajudaria o clube nesse momento. E o que eu queria falar sobre isso? Sobre a canalice que é dentro do Corinthians, né? A canalice do Augusto Melo, daquele que vive se defendendo aí e que iludiu o torcedor corintiano de certo modo. O cara tinha tudo na mão dele, tudo. Tinha o fator renovação e transparência que a torcida não aguentava mais, que ali dentro ninguém aguentava mais. E o cara só fez merda em um ano e meio. Então, assim, se o Augusto Melo foi empichado do Corinthians, né, e cada vez vai aparecendo, foi por outros motivos, só que aí a gente vai vendo que cada vez vai aparecendo mais coisas,
mostra como ele realmente merecia ser empichado do Corinthians. E assim, é inacreditável, mano. É inacreditável essas coisas que acontecem dentro do Corinthians. É de uma canalice. E que você... E a gente tem torcedor, o que a gente pode fazer? Porque assim, é Augusto Melo, é Duílio. O Duílio fez muita merda no Corinthians. Pelo menos a gente está vendo o Ministério Público aí que finalmente está investigando a situação dos cartões, né? Dos cartões corporativos do Corinthians ali, da época do Duílio, da época do Andrés e também do Augusto Melo. O Ministério Público está fazendo mais do que a galera lá dentro do próprio Parque São Jorge, né? Então, assim, eu espero que essa investigação, assim, ela realmente se aprofunde dentro do Corinthians, porque, cara, de nada adianta. Eu sei que o Osmar Stabile aí ganhou a eleição, né, para ficar aí nesse mandato, mas, assim, é outro cara que, tipo assim, não é que eu não acredito no Osmar Stabile ou algo do tipo, mas, assim, é que pra mim é tudo do mesmo. Pode ser o menos pior, só que o menos pior nessa situação do Corinthians já não funciona mais. Então, cara, tinha que passar limpo. Só que para passar limpo precisa existir uma reforma estatutária. Só que para passar limpo, para tirar essas pessoas, para ter uma reforma estatutária, são exatamente as pessoas que estão lá dentro, essas mesmas pessoas que têm que sair, são as que têm que voltar para existir essa reforma. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Só fica iludindo o torcedor corintiano, falando que a gente vai conversar sobre, mas no fim das contas isso não vai acontecer. Né? Eu ficaria muito surpresa, torço para que sim, mas vou ficar muito surpresa se caso exista realmente aí uma reforma no estatuto, né? E que, tipo assim, só uma reforma, tem que ser uma reforma significativa, né? Que faça sentido. E não mudar uma coisinha ou outra ali e que não vá mudar de fato ali a possibilidade do Corinthians se reerguer. Porque se continuar esse pessoal, então mostra aí que eu acho que essa canalice do Augusto Melo mostra que... E é engraçado, né? Aí o Augusto emite uma nota e é um jogando a culpa no outro, né? Ninguém tá preocupado com o Corinthians, cara. Tudo briga de ego, é briga por outras coisas que, né, eu só acho, não tenho prova de nada, então não posso falar, mas assim... É triste, mano, a situação do Corinthians, é triste. Queria só me importar com o futebol, mas eu acho que dos times brasileiros, cara, eu acho que o corintiano é o que mais... A gente não consegue viver o futebol, né? A gente não consegue viver dentro das quatro linhas ali, porque os bastidores do Corinthians pegam fogo, a política pega fogo o tempo todo, e todo dia a gente é bombardeado com notícia ruim, né? Todo dia é descoberto uma coisa. Quando a gente acha que pode existir uma felicidade que seria nesse sentido, né? O Corinthians conseguir arrecadar aí quase 70 milhões uma futura venda do Pedro, a gente vai lá e descobre que isso não existe, né? Que o Corinthians já vendeu, já repassou. E aí eu abro aqui uma pergunta para vocês também. Vocês acham que o Corinthians ainda tem uma porcentagem do zagueiro Murilo? O zagueiro Murilo, que sempre é elogiado, né, que vira e mexe aí, o nome dele surge aí nos principais nomes dos times europeus ali, que pode ser vendido para um Real Madrid, para um Barcelona, algum time desse escalão aí, e o Corinthians conseguiria arrecadar uma baita de uma grana em cima desse jogador, né? Mas será que o Corinthians tem uma porcentagem? Tinha deixado, mas agora eu já não acredito mais, né? Vamos ver, provavelmente a gente vai ter notícias sobre isso também nos próximos dias. Enfim, cara, é desanimador, né? E eu acho que é isso. Também surgiu aí antes do derby ali, né, que o Ben já trouxe que tem a Roma, né? Acho que é a Roma que está interessada no Yuri, pagar 100 e poucos milhões de reais, né? Só que aí tem torcedor falando que tem que vender, só que a galera esquece que o Corinthians só tem 50% do Yuri, né? Então, a olhar 100 e poucos milhões de reais ajudaria? Ajudaria, mas é 100 e poucos pelos 50% ou pelos 100% do direito? 100% dos direitos do Yuri não faz diferença, né? Enfim, é isso, gente. Esse foi o pós-jogo. Novamente, se inscreve no canal, deixa seu like. Se quiser, puder fortalecer com o Pix ou Valeu, ajuda demais, é nóis. Respeita as minas e vai Corinthians. Hugo Souza é seleção. Tá vendo, Carlos Miguel? Tá vendo?